Olá! A aula de hoje é sobre atividades para praticar. Olá, olá. Alguns inscritos têm pedido exercícios, atividades para praticar o espanhol. Por isso eu decidi gravar esse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe nos comentários, também deixe um me gusta, se inscreva no canal, assim eu posso continuar gravando para vocês. Bom, eu farei da seguinte maneira, você tem duas opções. Ou você já faz as atividades para se testar, ou então vai nos vídeos da descrição para estudar antes, para depois pôr em prática seus conhecimentos. Porque tudo que eu vou falar aqui são relacionados a vídeos anteriores. Eu também deixarei na tela 30 segundos para que você possa executar a atividade e também a sua escrita. Caso não seja suficiente, você pode pausar o vídeo, fazer e depois retomar. Então, a primeira atividade é a seguinte. Encuentra el equívoco en las frases. Encuentra el equívoco en las frases. Cada frase vai ter um erro, um equívoco. Vocês têm que encontrar e aí reescrever corretamente. A primeira, letra A, é: Aquella viaje a Espanha foi muito interessante. Aquella viaje a Espanha foi muito interessante. E a segunda é: Los legumbres hacen bien a la salud. Los legumbres hacen bien a la salud. Os legumes fazem bem à saúde. Então, identifique, há um erro em cada frase. Um tempinho para vocês. Listo? Bueno, então qual é o erro em cada uma das frases? Vocês já viram os meus vídeos sobre palavras heterogenéricas? Se não viram, deem uma passadinha lá para que vocês compreendam o que está acontecendo nessas frases. Todas as palavras terminadas em arre em espanhol, elas são masculinas. Então, viaje não é uma palavra feminina. Eu não devo dizer aquella viaje, e sim aquele viaje. Foi muito interessante, a Espanha foi muito interessante. Então aí está o erro. A palavra viagem não é feminina em espanhol, portanto vai com o artigo masculino ou demonstrativo masculino, como é esse caso. Aquele viaje à Espanha foi muito interessante. Essa é a resposta certa. E na segunda, acontece a mesma coisa. Também é uma palavra heterogenérica. O que é uma palavra heterogenérica? Que tem gêneros diferentes entre o português e o espanhol. A anterior foi assim também. Em português é a viagem, feminino. Em espanhol, el viaje, masculino. Os legumes, masculino em português, mas em espanhol é las legumbres hacen bien a la salud. Las legumbres. Então, o que acontece? A maioria das palavras, elas têm o mesmo gênero entre português e espanhol. Mas é sempre importante dar uma olhadinha nas palavras que são heterogenéricas. Heterogenéricas. E aí, é o que se aplica nessa regra de exercício. Número 2. Usa el posesivo correctamente. Usa el posesivo correctamente. Usa o possessivo corretamente. Letra A. Mira lo que compré. Este es coche nuevo. Mira lo que compré. Este es coche nuevo. E a próxima é: Aquel coche rojo es José. Aquele coche rojo es José. E aí você tem que completar mi, mio, tu ou tuyo nessas frases. Então, verifiquem qual é a pessoa, se quem está falando sou eu ou eu estou me referindo a uma pessoa a quem trato de tu, e também a posição do possessivo na frase, se está antes ou depois do substantivo, que há diferenciação. Então vamos lá, 30 segundos para que vocês possam visualizar e realizar essa atividade.
Listo? Listo quer dizer pronto? Pronto? Bom, vamos analisar a primeira. A primeira diz assim: mira lo que compré. Quem está falando? A pessoa yo. Se é a pessoa yo, só podem ser mi ou mio, os possessivos, porque nós já vimos essas regrinhas em vídeos anteriores. Mi ou mio. Mas e aí, eu uso qual? Vamos pensar. Este es coche nuevo. Qual que é o substantivo da frase? A palavra coche. Há possessivos que vão sempre antes do substantivo, que são chamados de antepuestos. Nesse caso, a resposta correta será: este es mi coche nuevo, porque o possessivo está antes do substantivo ao qual se refere. Não há como dizer este es mio coche nuevo. Não. Então, professora, quando que eu uso mio? Se, por exemplo, a frase fosse a seguinte: mira lo que compré. Este coche nuevo es mio. Porque daí seria o possessivo depois do substantivo ao qual se refere. Mi antes do substantivo ao qual se refere, mio depois do substantivo ao qual se refere. E quando se trata da pessoa yo, algo que pertence a yo, né? A pessoa yo. Bom, e a segunda? Aquele coche rojo es José. Já então eliminamos o mi e o mio, porque se eu estou falando com José, eu estou falando com uma pessoa com a qual eu tenho intimidade, estou tratando pelo primeiro nome, e então não estou falando de mim mesma, estou falando com uma pessoa a quem eu trato de tu. Mas aí fica a dúvida, tu ou tuyo? E aí aplica a mesma regra. Veja que a palavra coche está antes do espacinho para colocar o possessivo. Portanto, é um possessivo pospuesto que eu tenho que usar. A frase correta ficará: aquele coche rojo es tuyo, José? Tuyo, José. Porque não há como dizer aquele coche rojo es tu, José. Não se aplica. Então, tuyo na segunda frase, mi na primeira frase. Esse é o vídeo de possessivos antepuestos e possessivos pospuestos também. Questão número 3 é o vídeo de acento diferencial. Acento diferencial. Quando se usa acento diferencial? Quando há uma palavra com a mesma grafia e dois significados diferentes. Portanto, se coloca acento em uma delas para diferenciar seu significado. E a questão é a seguinte, número 3. Marca a opção que traduz corretamente del português al espanhol as palavras. A. Você. Tu com acento, tu sem acento. B. Meu. Mi com acento ou mi sem acento. Ele. Ele com acento ou ele sem acento. Essa é a letra C. Então, respondam aí e eu já volto. Listo? Bom, começamos com você. Você és tu com tilde, tu com acento. Por quê? Para diferenciar do tu, que é posse, teu e tua. Então, tu de você vai acentuado. Já a letra B é meu de possessivo. Meu de possessivo é mi sem acento, porque o mi com acento se refere a mim, a pessoa. Então, mi com acento mim, mi sem acento meu. E por último, ele. Ele se traduz ao espanhol com acento, ele com acento, com tilde. Porque para diferenciar do ele, que é artigo, que é o o. Por exemplo, él es mi hermano, ele é meu irmão, pronome pessoal, e el coche de mi hermano es rojo. O carro do meu irmão é vermelho. Então veja, o carro, ele sem acento. Ele com acento, ok? Próxima questão. A próxima questão tem a ver com as horas. Marca a opção que define corretamente la hora. Está escrita aqui embaixo.
Letra A. Son las 2 menos cuarto. Letra B. Son las 3 menos 4. Letra C. Son las 3 menos cuarto. Responda. Bueno? Qual é a opção certa? A, B ou C? Eu já expliquei também no vídeo das horas que há mais de uma maneira de definir as horas. Eu posso dizer essa hora como son las 2:45? Posso, mas há uma outra possibilidade. Há várias outras possibilidades, mas uma bem comum é essa que eu vou dizer agora. Son las 3 menos cuarto. Por quê? É mais ou menos a ideia do que a gente fala em português, faltam 15 para as 3. Então assim, se a hora já passou de 35 minutos, como é o caso de 2:45, você já não fala a hora que está, fala a hora que vem depois. Se é 2:45, eu vou falar son las 3, porque é a hora que vem depois de 2, e aí eu diminuo os minutos. 45 minutos menos 60, que tem uma hora, 15 minutos. Como 15 minutos é 1/4 de hora, eu posso dizer em espanhol son las 3 menos cuarto. Então tem que cuidar para não confundir quatro de cuarto, que é 1/4 de hora. Perfeito? Vayamos para la próxima. Vamos à questão 5. Marca la opción que usa correctamente el verbo gustar. O verbo gustar é um pouco diferente da maioria dos verbos em espanhol. A maioria dos verbos concorda a pessoa ao verbo. Por exemplo, hablar. Yo hablo. Tu hablas. O verbo concorda com a pessoa. O verbo gostar, no entanto, ele concorda com o que vem depois. Então, aqui eu não estou cobrando os pronomes que se usam com o verbo gostar, apenas a concordância dele. Vamos pensar. Vou falar as 3 frases e aí vamos analisar juntos. Letra A. A Maria lê películas románticas. A Maria lê películas románticas. Vamos completar com gusta ou gustan. Letra B. Me el fútbol. Me el fútbol. Eu uso gusta ou gustan? E a última, nos comer dulces. Nos comer dulces. Gusta ou gustan? Respondam aí e eu já volto. Respondido? Vamos lá então. A Maria lê gustan películas românticas. Por quê? Porque películas românticas, filmes românticos, está em plural. Então eu devo usar gustan. Já na segunda, me gusta el fútbol. Porque aí futebol é singular, futebol. Portanto, gusta. E a última, nos gusta comer dulces. Nos gusta comer dulces. Pero, professora, são dulces. Mas, professora, são doces em plural. Mas veja, antes da palavra doces há um verbo terminado em er. E aí, quando há um verbo terminado em ar, er ou ir, ou o complemento é singular, o que vem depois é singular, eu uso gusta, singular. Já quando o complemento é plural, aí eu uso gustan. Recapitulando, gusta quando o que está depois termina em ar, er ou ir ou singular, e gustan quando o que está depois é plural.
Isso está no vídeo do verbo gustar. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixe nos comentários se você gostou ou não e quantas você acertou ou as respostas que você deu, as suas dúvidas. Deixe eu saber como vocês estão se saindo aí do outro lado. E eu repito, se puder, se inscreva no canal, deixe um me gusta e até a próxima aula. Muchísimas gracias. Adiós.